indo? Vinícius, está indo? Foi. Vou ligar porque já estou ao vivo aqui falando contigo. Já estou passando vergonha aqui no YouTube falando contigo no telefone. Valeu. Abraço, cara. Valeu, abraço. Falou. Tchau. Falou, abraço. Valeu. Tchau. Pode conversar, então? Alô? Estão me ouvindo? Estou esperando a Aline. Quando a Aline liberar, eu vou falar com 3 pessoas na minha audiência. Não tem problema. Estamos ao vivo, Vinícius. É com você. Boa noite a todos. Essa é a primeira live da TV Mate. TV Mate que ano passado tinha um propósito de fazer um contraponto ao discurso hegemônico do neoliberalismo, de que para o desenvolvimento era necessário a retirada de direitos, a flexibilização de direitos trabalhistas. A TV Mate se propôs a fazer um contraponto a esse discurso que é repetido exaustivamente na grande imprensa, na mídia. E acho que em 2020, no ano passado, cumprimos com esse objetivo, e para 2021 o objetivo é o mesmo: continuar nessa linha, mostrando que o direito de trabalho, que os direitos sociais são importantes para o desenvolvimento de toda a sociedade. E para abrir o ano, esse grande debate, aí, que é um debate que tem dado polêmica, é o debate que está o debate que está no auge aí do direito do trabalho, que é a questão da justa causa para o empregado que se negar a tomar a vacina do coronavírus. Eu espero que vocês curtam esse debate. Importante, os palestrantes aqui por si só já demonstram o que esse debate pretende, o alto nível que será debatido esse tema. E, com isso, eu passo a palavra para a doutora Aline Cardoso, nossa presidente do Tribunal de Ética do MAT, que vai fazer essa mediação aí sobre essa questão. Agradeço e que continuem aí nos assistindo em 2021. Forte abraço a todos e bom debate. Obrigada, Vinícius. Prazer enorme estar contigo de novo. Agradecer mais uma vez o teu convite para integrar a sua diretoria, porque assim, somos muito bem recebidas nas nossas propostas, e você é um diretor excelente, assim como o nosso diretor executivo Marcos, que sempre nos dão forças para trazer toda a discussão, todo o debate aqui para o TV Mate. Muito obrigada, tá? Fiquei até emocionado, tá? Bom, vamos tratar hoje se o empregado pode ser dispensado por justa causa pela recusa em se vacinar. Eu quero pedir a vocês que dêem um like, não saia sem dar um like, se inscrevam também na TV Mate. Quem acompanha a TV Mate sabe o quanto está se discutindo temas super atuais, só excelentes convidados, e sempre a questão do momento da advocacia, porque nós atendemos a demanda dos nossos grupos, né, do Brasil, né, o MAT é um movimento nacional, então a gente está sempre antenado, a gente sempre traz a discussão para aqui, para aprofundar, para trazer teses novas, enfim. Hoje, para debater com a gente, eu tenho a honra de receber aqui o doutor Antônio Queiroz Júnior, nosso colega lá do MAT Minas. Ele é advogado, mestre em Direito e professor universitário. Nossa colega também do MAT Interior de São Paulo, não é isso, Dani? Interior de São Paulo, né? O teu grupo. Daniele Higeman, especialista em Direito e Processo do Trabalho, consultora jurídica, doutora e mestre em Direito, professora de graduação e pós-graduação, assessora jurídica da FUNEP. E, nos honrando com a presença, está um membro do Ministério Público do Trabalho, doutora Juliane Mombelli, é procuradora do Trabalho, titular do 33º Ofício do MPT Rio, que é especializado em defesa do meio ambiente, do trabalho e combate ao trabalho escravo, é especialista em direito sanitário pela ESMPU, coordenadora da Divisão de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho no
MPTRJ, integrante do Gabinete Integrado de Enfrentamento da Pandemia de Covid do MPTRJ. Como visto, as melhores pessoas para fazer esse debate inicial. E assim sendo, eu passo a palavra para a doutora Daniele, que vai iniciar a fala. Doutora Daniele, é com você. Boa noite a todos. Na pessoa da Aline, doutora Aline, doutor Marcos, do doutor Vinícius, eu saúdo todos os colegas do MAT, né? Tenho orgulho aqui de estar hoje com essa camisa de novo. Doutor Antônio e doutora Juliane também. Eu penso que estamos num momento de coparticipação, de colaboração. Então, mais do que nunca, precisamos falar sobre esse assunto, né? Ainda que não tenhamos um posicionamento único, e o direito é bonito por isso, né? Conseguimos aqui reunir boas pessoas com boas bagagens, para que possam, de fato, elucidar os assuntos para os nossos colegas, os nossos alunos, enfim, população de um modo geral que tem acesso à TV MAT. Então, muito obrigada. Eu fico muito honrada de estar aqui. Fico muito honrada de fazer parte do MAT, porque quando a gente pensa em advogar, eu sempre tive o sonho de ser advogada trabalhista. Então, eu sou daquelas que veste a camisa, literalmente estou vestindo a camisa hoje, né? Então, eu vou compartilhar, posso começar a compartilhar, Aline? Eu vou compartilhar uma tela. E depois, ao final, esse material ele pode ser disponibilizado, então, durante, inclusive, eu posso disponibilizar para os colegas, para que possam acompanhar conosco o material que eu coloquei. Assim, a tela está aberta para todo mundo? Todos conseguiram ver a minha tela? Tá. Bom, eu sei que eu tenho 10 minutos, eu vou até botar aqui no cronômetro, porque professores, aqui entre professores, a gente sabe que professor fala pela boca e pelo cotovelo, né? Então, eu tenho que me pausar. Aline, por favor, também, se eu me estender demais. Bom, gente, para todos, as apresentações já foram feitas. Eu sou a professora Daniele, eu sou advogada trabalhista, eu sou mestra e doutora em Direito do Trabalho, e esse é um dos objetos do meu estudo recente, né, com relação à justa causa. Eu não sei se quando eu compartilho a tela, vocês veem a parte aqui no lado com os demais palestrantes, veem? Ou vocês veem só a tela que está sendo passada? Só a tela? Porque senão corta um pedaço, né? Bom, gente, a questão principal é: empregado que não tomar a vacina pode ou não pode ser demitido por justa causa, né? Recentemente, nós tivemos um julgamento, e eu coloquei aqui o número do julgamento para vocês, na verdade, 2, aonde nós tivemos ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com agravo que tratavam sobre a vacinação do Covid, e inclusive o direito das pessoas em permanecer em recusa. Antes de mais nada, eu queria dizer assim: eu vou me vacinar, não sou contra a vacina. Porém, nós não temos uma segurança nestas vacinas, né, que foram feitas a toque de caixa, que foram feitas por cientistas, mas não sabemos quando e como. E não sabemos como e quando, não pela incompetência da ciência, mas porque tudo é muito novo, né? Então, eis a questão que eu coloquei aqui em laranja. Apesar da vacinação não ser obrigatória, ela pode ou não pode implicar em punições para aqueles que se negam a tomar a vacina. Uma ocasião, fazendo uma outra palestra online sobre esse assunto, um colega me perguntou: Daniele, ainda que a sua posição seja de que não cabe justa causa, mas que cabe punição, como é que fica a situação das pessoas que viajam para Manaus e para embarcar e desembarcar naquele estado precisam da vacinação da febre amarela, né? Se nós formos aí para Bolívia, Peru, também vamos precisar de apresentar o recibo da vacinação internacional. Pois bem, o que eu vou apresentar para vocês é o arcabouço constitucional. Eu vou dar todas as posições da Constituição Federal para que os colegas escolham e possam se cercar de todos os caminhos para promoverem aí as defesas dos seus assistidos. Primeiro de tudo, eu gosto de começar lá com os fundamentos da República Federativa do Brasil,
até porque, complementando o seu preâmbulo, que trouxe os positivados, os meta-princípios e supraprincípios constitucionais, mas especialmente os incisos 3 e 4, que trazem a dignidade da pessoa humana, e o 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Entendendo a livre iniciativa, como diz o professor Eros Grau, ex-ministro do STF, que diz que a livre iniciativa é uma das vertentes da liberdade e que garante em que as pessoas possam ou não escolher o que querem fazer com o seu trabalho. E ele faz um gancho muito grande para o pleno emprego e faz uma observação dizendo a contemplação máxima da livre iniciativa seria com que o empregado tivesse a possibilidade de permanecer ou não no trabalho por sua livre escolha, sabendo que ao se desligar estaria reincluído ao mercado de trabalho. Talvez um pouco utópico, mas a ideia dele foi de ampliação, pelo qual eu deixo a indicação do livro dele, falando sobre comentários da Constituição Federal de 88. Na verdade, o livro é Ordem Econômica na Constituição Federal de 88. Bom, agora então vamos começar a analisar propriamente o tema. E quando eu fiz esse estudo, né, eu me pautei muito no que na Europa vem se colocando, até porque lá eles tiveram Covid antes e acabam aí falando de uma terceira onda. Primeira observação que eu faço é que terceira onda seria essa, considerando que nós não saímos sequer, ao meu entender, da primeira, né? Se nós tivéssemos, de um modo geral, diminuído ao menos a incidência do Covid, isso não aconteceu. Eu mencionava aqui com os demais colegas que eu estou no interior de São Paulo, uma cidade próxima a Araraquara, onde passou ontem no Fantástico, eu nem fiquei sabendo, não tinha visto ainda. E lá, se nós compararmos população e contaminados, nós chegamos a um nível muito superior a Manaus. E pouco se fala nisso. Então, princípio, né? Princípio da liberdade do indivíduo, onde tem a livre iniciativa, conflitando, aparentemente, não é um conflito, aparentemente, dois meta-princípios que se imbricam estariam ali tendo um momento de rachadura, que seria a liberdade e a legalidade. A legalidade é aquele que todo mundo já conhece aí de cor e salteado, dizendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De fato, nós não temos uma lei, ainda que trate especificamente da punição do empregado que se nega a tratar do Covid e tomar a vacina, né? De tal forma que, pelo princípio da legalidade, eu já começo a traçar o meu posicionamento para dizer que o empregado não é obrigado a tomar a vacina. Ele toma se desejar. Até porque os efeitos colaterais são desconhecidos. Nós não sabemos o que é que isso pode acontecer a longo tempo. Já ouvi que mexe no RNA, não sei se é verdade, não sou cientista para poder fazer esta afirmação. Temos casos na Califórnia de pessoas que perderam os movimentos das pernas, né? E temos essa vacina aqui. Então, como é que eu vou obrigar o empregado a submeter a um tratamento se ele sequer tem a segurança jurídica, a segurança mental, a segurança espiritual e física de que, de fato, ele estará participando de uma política pública eficaz, eficiente e que, de fato, venha a controlar, ao menos, o Covid, né? E aí temos alguns outros incisos, e por decorrência do tempo, eu vou apenas colocar aqui com relação ao inciso 3, do artigo 5º ainda, que diz que ninguém será submetido à tortura, aí vem, né? Nem a tratamento desumano ou degradante. Pode parecer algo extremo, né? Mas se eu tenho efeitos colaterais adversos desconhecidos, eu também tenho medo dessa vacina. Vou tomar, porque ainda penso que vou estar fazendo melhor para o meu semelhante ao tomar a vacina. E, obviamente, para mim e para a minha família. Porém, eu não posso exigir que o próximo tome. Eu posso exigir, ao meu entender, salvo o melhor juízo dos demais colegas aqui, que o empregado, sim, ele tenha toda a cautela do protocolo Covid. O protocolo seria esse: a aplicação de álcool gel nas mesas, a utilização das máscaras, né? Até porque, bem como a doutora Aline começou hoje a explanação, ela vem dizendo, né, o que ela disse está aqui, colocado no artigo 200, né, que a população, de um modo geral, corroborando com 225, nós temos direito ao meio ambiente do trabalho e um meio ambiente do trabalho sadio.
Então, ainda que seja utópico o bem-estar social, né, a política do bem-estar social, o bem-estar coletivo, para aqueles que defendem esta tese ou a negativa desta tese, como é o meu caso, penso que não existe um bem-estar social único e exclusivo, já que temos pessoas que pensam completamente diferentes. Imagino que ao empregado não possa ser atribuído o ônus da justa causa. Minha maior preocupação hoje é, bom, se o empregado pode ser demitido por justa causa, ele não vai tomar a vacina. E se ele não for tomar a vacina, pergunto, como é que vamos fazer, então, para pagar-lhes as verbas rescisórias? Nesse caso, as verbas resolutórias. E aí, nesse caso, eu digo a vocês que também tenho dúvidas de como isso poderia ser feito, porque as empresas abriram a porteira, né? Vamos demitir todo mundo por justa causa. Quem não quiser tomar vacina, beleza, manda embora por justa causa. Saldo de salário é a única coisa que vai receber. Férias vencidas se tiver, né? Então, se não tiver, sai literalmente com a figura de Adão no paraíso, com uma mão na frente e outra atrás. E aí eu coloquei aqui pelo artigo 157, e eu estou falando um pouco rápido em decorrência do tempo, peço desculpas, mas cabe às empresas fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, as empresas têm esse ônus, né? Instruir os empregados através de ordens de serviço, de protocolos do Covid, em atenção aos médicos e engenheiros do trabalho, adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional, o que também me deixa muito preocupada, porque cada órgão regional, falo aqui por São Paulo, está decidindo de uma forma diferente, e, especialmente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. E aí eis um outro problema que nós temos, porque sequer temos fiscalização a contento para que possa estar nas empresas. E, por consequência, o 158, né? Já que as empresas têm a obrigação de promover a segurança e a medicina do trabalho, o empregado cabe observar as normas, colaborar com a empresa e conhecer, em segunda e última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pela DRT em matérias de segurança e higiene do trabalho. Isso eu coloco já com um tom, não vou falar de deboche, mas com um tom, um pouco de preocupação, considerando que 2 décadas dando aula da mesma disciplina, eu digo que não dou aula de direito do trabalho, eu dou aula do direito dos sem trabalho, né? Porque a gente só começa a reclamar dos direitos trabalhistas após a resilição do contrato, a resolução ou a rescisão. O artigo 158, para aqueles que defendem a tese do empregador, então, como eu disse, eu mencionaria as 2 teses, é a que diz lá no parágrafo único do 158 que constituiria ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Aí a linha A diz lá, a observância das instruções expedidas pelo empregador, né, e ao uso dos equipamentos, a negativa do uso dos equipamentos de proteção individual. Eu já tenho vídeos até gravados aqui, discuti com o Marcos, conversamos, né, por uma outra ocasião, se até a máscara seria ou não considerada um EPI, porque o EPI ele precisa de um registro, ele precisa de um controle, que não é o caso daquelas máscaras, especialmente as de pano. Porém, as decisões do Supremo vêm corroborando para dizer que nós temos hoje o Covid considerado como doença ocupacional. Vou antecipar para essas questões aqui que deixo para que nós pudéssemos discutir. E encerro, vou partindo para o meu encerramento dizendo, bom, o empregado que não toma vacina, punido 2 vezes, né? Ele pode estar sendo punido pela sociedade, ele pode estar sendo punido pelo seu empregador, por um direito, por uma violação de um direito volitivo, de um direito facultativo, facultas a gente de tomar ou não a vacina. Ele toma se desejar. Se não desejar, não tome, mas cumpra os protocolos. E na falta do cumprimento dos protocolos, aí sim, eu penso que seria um motivo para a justa causa ou até mesmo para a resilição contratual por parte do empregador. Porém, eu fomento a nossa discussão com essas 7 perguntas, né? E eu me preocupo muito na verdade, eu falo que é o princípio do Raul Seixas. Prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Do que ter a mesma opinião de sempre. Mas pergunto, como é que eu vou demitir por justa causa um empregado que está em home office e não quer tomar a vacina? Qual é a justificativa? Ele não está colocando ninguém em risco, ele não está colocando o empresário em risco, seus colegas de trabalho, a população. Ele está em home office.
Então, ele vai ser punido porque não quer tomar vacina? E as gestantes? Temos que lembrar que ainda temos na nossa geração, né? E eu estou aí beirando a 4ª década, nós temos ainda pessoas com reflexos da talidomida, né? Que foi aquele remédio que as mulheres grávidas tomaram, acreditando que estariam aí ficando libertas dos enjoos e que afetaram ao longo do tempo a formação dos bebês. Temos segurança para exigir que as gestantes tomem as vacinas? E se o empregado apresentar um atestado médico dizendo o fulano de tal não deve tomar vacina? Então, quem é que vai contrapor o médico dele que acompanha, que conhece todos os exames, todas as taxas do empregado? Ele atesta dizendo que o empregado não pode receber a vacina e aí, por conta disso, ele vai ser demitido por justa causa? Basta não tomar a vacina para ser mandado embora por justa causa? Eu penso que seria algo extremista demais. Penso que aqueles que já foram contaminados também não pode se exigir que eles tomem a vacina, porque a ciência também diz que temos que priorizar aqueles que ainda não tomaram vacinas, mas aí já vem a própria ciência em contraponto, dizendo que temos várias cepas diferentes, né? E aí eu deixo para uma discussão, inclusive, né? Como é que vamos fazer para aqueles que já foram contaminados? Se o empregador pode ou não exigir esse teste, e especialmente se o trabalhador demitido tiver suspeita de ter contraído o coronavírus. E aí nós temos o caso da doença ocupacional, né? Como o meu tempo já acabou, eu deixo aqui para vocês, deixei também os demais fundamentos com relação à doença ocupacional, considerando a jurisprudência atual, que admite, sim, o Covid como doença ocupacional. Bom, era isso. Desculpem a brevidade, mas penso que eu estou à disposição aqui dos demais colegas. Muito obrigada, Daniele, muito obrigada mesmo. Excelente ponderação sobre o tema, como sempre. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu vou disponibilizar aqui no bate-papo, não sei se todos têm acesso, os slides, tá? Se alguém tiver vontade de ver, toda a fundamentação. Talvez por e-mail, que aí a gente coloca no site, porque aqui depois vai sumir, tá? Obrigada. Bom, eu faço isso, A gente vai botar no site, tá, pessoal, os slides que a professora Daniele disponibilizou para a gente. Bom, agora nós vamos ouvir o membro do Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Juliane Mombelli. Doutora, a palavra é sua e agradeço mais uma vez a senhora ter aceito o convite do MAT. Bom, boa noite a todos, a todas as pessoas que nos assistem. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo MAT, na pessoa da doutora Aline Cardoso. Para mim é um prazer participar desse evento. Eu considero uma grande oportunidade de apresentar o entendimento do Ministério Público do Trabalho quanto a esse tema que foi trazido hoje a debate, que realmente é um tema bastante controvertido, né? E está na crista da onda. Eu agradeço também as palavras da doutora Daniele e fiquei, assim, encantada assistindo a manifestação, né, a palestra da doutora Daniele, porque boa parte do que eu vou falar está embasado nos mesmos argumentos, nos mesmos princípios, nos mesmos dispositivos legais que a doutora Daniele trouxe aqui. Vejam como o direito é apaixonante. Às vezes, os mesmos princípios e direitos e normas, elas acabam levando a conclusões tão diferentes, né? Dependendo muito do enfoque que se dê. Bom, nas últimas semanas, eu acho que não novidade para a maioria das pessoas aqui, foi amplamente divulgado um estudo que foi realizado pelo GT Covid, Grupo de Trabalho Covid, do Ministério Público do Trabalho, que foi um grupo de trabalho formado por procuradores lá no início da pandemia, justamente para orientar a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa situação tão diferente e tão recente, né, que estamos vivendo. E esse GT já produziu várias notas técnicas, e esse estudo era para ser um estudo interno de orientação da atuação de membros e membros nos casos envolvendo vacinação,
contra a Covid como um todo, porque a vacinação é um assunto que está inserido dentro da saúde ocupacional. Só que, ao falar sobre esse documento, que acabou se tornando público, algumas reportagens e matérias jornalísticas acabaram dando destaque a um dos pontos que foi abordado, que é a última ratio, em se considerando a situação de recusa da vacinação. Esse tema, esse aspecto da dispensa por justa causa ou não, nem de longe é o principal assunto desse documento, que é extenso, completo, um documento de peso e muito interessante para orientar não só a atuação do Ministério Público do Trabalho, mas também advogados trabalhistas, empregadores, empregados, sindicatos, enfim. É realmente um estudo que pode trazer bastante luz para essa questão. Bom, eu queria, então, destacar que o MPT jamais recomendaria de pronto a rescisão do contrato de trabalho, porque a atuação do MPT, ela sempre se voltou para a proteção das relações de trabalho. Esse é o foco, certo? A proteção das relações de trabalho decente. A conclusão de que a recusa à vacinação gera justa causa parte de uma premissa totalmente equivocada. O que gera uma justa causa é um ato faltoso. É um ato faltoso injustificado que possa ser enquadrado dentre os incisos do artigo 482 da CLT. Então, o que a gente tem que analisar aqui é quais são os efeitos da recusa da vacinação, se realmente ela pode vir a configurar um ato faltoso, né? Bom, pois bem, eu acho que eu posso atalhar um pouquinho a questão das ações diretas de inconstitucionalidade. A doutora Daniele já colocou que o Supremo já se manifestou sobre isso, né? Porque a Lei 13.979, ela autorizou que União, Estados, municípios e Distrito Federal determinassem a vacinação compulsória como uma das medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19. E foi discutida a compulsoriedade nessas ações diretas de inconstitucionalidade, e não só nas ADIs, como também no agravo de recurso extraordinário, que acabou gerando o tema 1103, né? O STF decidiu pela constitucionalidade desse dispositivo, que possibilita a vacinação compulsória. Vejam, compulsoriedade não se confunde com vacinação forçada, coerção, uso de força, não. A vacinação compulsória, ela está condicionada, sim, ao consentimento do usuário. A compulsoriedade, reconhecida pelo STF, ela pode ser implementada por meio de medidas indiretas, né, tais como restrição ao exercício de atividades, restrição à frequência em determinados lugares, como a doutora Daniele falou, restrição de viagens, enfim. Essas restrições, elas podem ser aplicadas por União, Estado, município, Distrito Federal, no limite de suas competências. Bom, então, está bastante claro que o posicionamento do STF rejeita de plano a recusa injustificada à vacinação e não reconhece como justificativas as crenças religiosas ou filosóficas. Bom, a compulsoriedade pode ser exigida quando prevista em lei. A doutora Daniele comentou isso. Princípio da legalidade. Mas o Ministério Público do Trabalho entende que já há no arcabouço jurídico protetivo das relações de trabalho dispositivos legais suficientes para que se reconheça o direito-dever do trabalhador de se submeter à vacinação quando esta estiver disponível. Nós estamos antecipando uma discussão. A vacinação ainda não está disponível para todos os trabalhadores, apenas, por enquanto, para os trabalhadores da saúde, não é? E por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, começando pela Constituição, é direito social constitucional do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Em decorrência desse direito, surge o dever do empregador de manter total zelo pela rigidez das condições sanitárias nos ambientes de trabalho, ou seja, é obrigação do empregador adotar todas as medidas de precaução e prevenção para evitar o adoecimento. E como é que o empregador faz isso? Aí que vem digamos, o elemento mais importante da posição do Ministério Público.
é quando o empregador adota e implementa as normas de saúde e segurança do trabalho no seu estabelecimento, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID, a doença da COVID, a partir do momento em que foi reconhecida no país a transmissão comunitária desse vírus, ele passou a ser um agente biológico nocivo à saúde dos trabalhadores, presente em todos os ambientes de trabalho. Se ele é um agente nocivo à saúde e está presente no ambiente de trabalho, esse novo risco biológico ele tem que ser previsto no PPRA, NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Na fase de identificação dos riscos, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, tem que identificar esse agente biológico e tem que descrevê-lo. E aí, o PCMSO, NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que tem como finalidade promover o monitoramento e a preservação da saúde dos trabalhadores, ele vai dispor sobre medidas para proteger o trabalhador desses riscos e, assim, fazer o controle da saúde ocupacional desses trabalhadores. Então, o risco identificado no PPRA, o PCMSO tem que prever medidas profiláticas para a contenção da disseminação do vírus. E é sabido pelos estudos científicos que a vacina é a única medida profilática que realmente tem eficácia para promover a imunização. A profilaxia, no caso da Covid-19, ela vai ter que ser feita pela vacinação. Além a vacinação não afasta a necessidade da adoção de medidas administrativas, de medidas de engenharia do trabalho, como, por exemplo, a instalação de proteção, afastamento social, uso de máscaras. Por quê? Porque sempre vai haver pessoas que não vão poder tomar a vacina. Vejam, esse assunto da vacinação ocupacional não é um assunto novo. Ele está sendo discutido agora com muita ênfase, eu diria assim, porque houve, digamos assim, uma politização da questão da vacina contra a Covid-19. A NR31, que trata de saúde e segurança do trabalho na agricultura e pecuária, ela já dispunha sobre vacinação. Ela dispunha que o PCMSO deve prever disponibilização do acesso dos trabalhadores para a vacina, como, por exemplo, vacina antitetânica. Então, já havia previsão de vacinação na NR31 para os trabalhadores rurais. A NR32, que trata de saúde e segurança do trabalho em serviços de saúde, hospitais, clínicas, vai muito mais além. Ela dispõe que o programa de vacinação deve estar dentro do PCMSO. Isso implica, inclusive, que determinados agentes biológicos que podem exigir uma vacina que não seja disponibilizada pelo SUS, o empregador tem que arcar, já tinha que arcar. A NR32 não é recente, ela já vem sendo aplicada há muito tempo. Então, assim, mas vamos nos ater à vacinação da Covid. Eu estou trazendo a NR31 e a NR32 como exemplo de uma situação que já existia, não é nova no ordenamento jurídico. Essa exigência sempre existiu. Então, para os trabalhadores rurais, para os profissionais da saúde, não há nenhuma dúvida que há norma expressa prevendo a compulsoriedade da vacinação em face desses riscos biológicos. Quanto aos demais setores, a interpretação sistemática e teleológica conduz diretamente à conclusão de que o ordenamento jurídico prevê, sim, a compulsoriedade da vacinação com base no critério da exposição do trabalhador aos agentes biológicos. Como eu disse, o agente biológico ele está presente, porque é um agente de transmissão comunitária. E também o ordenamento jurídico, as leis que tratam, que vieram enfrentar a pandemia de Covid-19, erigiram como princípio o dever de contenção coletiva da pandemia, aumentando a imunização de uma parcela da população de forma significativa, de forma que diminua a transmissibilidade e diminua a incidência de infecção, certo? Então, numa situação de pandemia que nós estamos vivendo, se todos os trabalhadores estão expostos ao novo risco, porque esse novo risco está em todos os ambientes de trabalho, onde há uma coletividade, onde há circulação de gente,
a conclusão é de que a vacinação, sim, é compulsória para todos, cabendo ao poder público, assim como aos empregadores, adotar todas as medidas necessárias para a contenção individual ou coletiva daquela enfermidade. Então, o Ministério Público do Trabalho entende que não há direito individual do trabalhador de se opor à vacinação, porque a vacina, uma vez aprovada pelo órgão competente, e estando no plano de vacinação, a imunização é pressuposto para a imunização coletiva e medida profilática de saúde ocupacional. Desculpa. A questão da vontade individual, que não se sobrepor ao interesse coletivo, ela é muito ampla, ela está em diversos dispositivos, inclusive na CLT, né? O artigo 8º fala que nenhum interesse de classe ou particular pode prevalecer sobre o interesse público. Então, eu achei interessante lembrar do artigo 8º também. Então, vejam, havendo previsão de vacinação nos programas de saúde da empresa, há obrigação do trabalhador se vacinar. Se não houver a previsão nos programas de saúde, a gente não tem a obrigação direta, a legalidade, como disse a doutora Daniele. Tá? Havendo a previsão, por isso chama atenção aqui da importância dos empregadores se prepararem para o momento que chegar a vacinação. O empregador, ele vai ser responsabilizado pela saúde ocupacional daquela empresa. Ele vai responder pelos casos, como a doutora Daniele até lembrou, a COVID pode sim ser considerada uma doença ocupacional. Então, havendo previsão, chegou a vez do trabalhador se vacinar, acontece uma recusa. O que acontece? Primeira coisa, o empregado tem o direito de esclarecimento. O empregador tem a obrigação de promover a informação, a conscientização. O PCMSO, ele não é feito apenas para prever o aso admissional, o aso periódico, o aso demissional. Não, o PCMSO, tem que ser um programa completo que preveja treinamento, capacitação, esclarecimentos, enfim, campanhas. Havendo a recusa, primeira coisa a fazer é direcionar o trabalhador ao médico do trabalho, responsável pelo PCMSO da empresa, para que ele faça uma consulta, uma avaliação clínica. O empregador pode, inclusive, antecipar o aso periódico daquele trabalhador para verificar qual é o argumento que aquele trabalhador está usando. Ele pode, sim, ter uma situação física, clínica, que justifique a recusa à vacinação. Mulheres grávidas, uma das perguntas da doutora Daniele, já vou responder. Mulheres grávidas realmente é um grupo de que não se recomenda a vacinação, né? Então, pode haver alguma outra situação, alguma comorbidade, outra situação que não se recomenda a vacinação, menores de 18 anos, porque ainda não há estudos suficientes para saber o impacto que a vacina tem num organismo menor de 18 anos. Então, tem que haver a conscientização do trabalhador, a avaliação clínica pelo médico do trabalho. O trabalhador pode trazer, sim, o atestado do seu médico particular, que será avaliado pelo médico do trabalho responsável pelo PCMSO da empresa. Permanecendo a recusa, vai ser obrigação do empregador de avaliar, permanecendo a recusa, sem haver nenhum motivo clínico, nem médico, para que aquele trabalhador se recuse, vai caber ao empregador avaliar a possibilidade de daquele trabalhador desenvolver atividades não presenciais, home office. Home office, sem a questão do contato com os outros trabalhadores, é uma possibilidade. Mas, não havendo possibilidade de que aquele trabalho não seja realizado de forma não presencial, permanecendo a recusa, aí o empregador pode começar a cogitar de sanções disciplinares, primeiro um afastamento, um treinamento, uma capacitação, uma alteração de
de ambiente, enfim, cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, assim, ó, a proteção da coletividade é sempre o maior bem a ser tutelado, e o empregador não pode sair dando justa causa assim, recusou, é justa causa. Não, é uma série de requisitos. Então, a justa causa, até chegar numa eventual justa causa, é um caminho bastante longo a ser percorrido, com uma série de intercorrências que podem acabar modificando toda aquela situação. A vacinação, ela tem como objetivo fundamental concretizar o direito à saúde, o direito à vida, inclusive sobre o aspecto coletivo e social. Então, é por isso que se entende, né, e consta da nota do Ministério Público que a vacinação não gera nenhuma ofensa à dignidade humana, nenhuma ofensa a valores e princípios individuais. É uma questão de solidariedade coletiva, é um ato de racionalidade, inclusive, para que a atividade econômica possa voltar a se desenvolver e, portanto, para que possa ser retomado o crescimento econômico. Não sei ainda quantos minutos eu tenho, mas se eu tiver mais alguns 2 minutinhos, um comentário interessante que eu gostaria de fazer é que esse assunto, como eu disse antes, eu cheguei a falar, é um assunto que ele está muito forte no momento, mas ele é antigo. A vacinação é o procedimento médico que possibilita maior impacto na redução da mortalidade, não é? Eu fui até consultar um guia prático sobre vacinação ocupacional da Associação de Medicina do Trabalho, e eu encontrei um dado, assim, estarrecedor. Os brasileiros adultos não se dão conta da sua cartela de vacinação. Não se dão conta que a cartela de vacinação, em geral, não só Covid, ela deve ser feita periodicamente. Estudos internacionais mostram que 76% dos pacientes não completam os calendários básicos de imunização. E desses 76%, apenas 7% recebem a orientação adequada. A vacina, ela é um dos principais aliados do serviço de saúde ocupacional, porque ela permite, a partir de uma ação simples e de muito baixo custo, alcançar o objetivo que é manter a saúde dos trabalhadores, diminuindo, assim, absenteísmo, dispensas, doenças ocupacionais, enfim. É um programa de vacinação bem elaborado, ele vai trazer benefícios não só para os trabalhadores, como para os empregadores também, porque eles vão ver isso refletindo na prática. Então, é assim, eu acho que eu já cheguei no meu ponto, no meu limite de tempo, provavelmente surgirão perguntas, né, ao longo aqui da exposição, fico à disposição, mas o que eu ressalto no final, para encerrar, é que o Ministério Público, de forma alguma, propagandeou a possibilidade da justa causa. Não, a justa causa, como eu disse, é a última ratio. É a última, porque é a penalidade mais grave que pode acontecer. E a justa causa, ela não decorre do direito da recusa à vacinação, ela decorre de um ato faltoso. Se, e apenas se, aquele ato de recusa da vacina configurar um ato faltoso, é que vai se poder aplicar a justa causa. Mas para isso precisa haver a inserção do programa de vacinação nos programas de saúde, da empresa de saúde e segurança do trabalho. Para isso, o trabalhador tem que recusar o treinamento, a conscientização, a capacitação, tem que haver um escalonamento de aplicação digamos, de penalidades, enfim. Há um caminho muito longo a ser percorrido. O que importa, o mais importante aqui, é que a gente está conseguindo trazer à tona o direito à saúde ocupacional, o quão importante é o direito à saúde ocupacional e o quão importante é a manutenção da rigidez do meio ambiente do trabalho. Isso, sim, é um direito de todos os trabalhadores. O direito de recusa do trabalhador existe, sim. Existe quando ele encontra condições inseguras de trabalho.
aí sim, aí o trabalhador tem todo o direito de se recusar a trabalhar. Então, acho que é isso. Fico aqui à disposição para as perguntas no final da exposição. Obrigada. Bom, vai ser bastante animada a nossa roda de conversa, né? Dois pontos tão maravilhosamente bem defendidos. Que riqueza de debate. Muito obrigada. E agora, para brilhantar ainda mais, né? Nosso colega de Minas, professor Antônio Queiroz Júnior. Por favor, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, vou ser aqui bem rápido em meus cumprimentos, mas não poderia começar a iniciar pela diretoria do MAT, o que eu faço na pessoa dos colegas, posso dizer até amigos, né, que pude conquistar, Vinícius Bonfim e Marcos Mallerson. Eu tenho que, não é a primeira vez que eu participo de um evento do MAT, e por isso eu tenho que lhes agradecer pelas oportunidades, o quão vocês são generosos, e com todos nós, independente da linha de pensamento, das opiniões que a gente segue, você sempre nos estende a oportunidade de manifestar. E acho que esse painel hoje aqui é um exemplo claro disso, né? Agradecer também aos amigos de Minas, à coordenação do MAT de Minas, e aqui vou citar alguns nomes, sob prejuízo de lembrar de outros, mas, por favor, não se sintam menos prestigiados, né? A doutora Ellen, doutor Humberto Marcial, meu querido amigo, o Marcão, né? Doutor Sávio Mares, pelo apoio que tem me dado, sempre me conferido. Então, agradecer a todos da coordenação do MAT Minas. E, claro, quem nos assiste hoje, Olha, que me nos desculpa, acompanha. eu ia te informar antes de começar. Me perdoa a interrupção, mas eu acho que é importante. Bom, primeiro que o nosso colega Humberto está aqui, coordenador de Minas, e o doutor Fabrício também está aqui prestigiando a nossa live e deixou um abraço para você. Me desculpa a interrupção, mas é que eu tinha que passar o recado. Bom, então não posso nem deixar de dizer, o professor Antônio Fabrício foi meu professor de Direito do Trabalho, é o meu pai no Direito do Trabalho, é quem eu sigo e admiro. Obrigado pela participação, pela presença, assim como todos que nos assistem, depois nos assistirá. Lembrando já, né, Aline, para que quem nos assiste, quem nos acompanha, inscrever no canal, ativar o sininho aí para as recomendações, porque outras lives tão interessantes quanto esta virão adiante. Bom, cumprimentar você, Aline, minha querida colega, pessoa fantástica, com quem a gente troca muita ideia, e também aos expositores brilhantes e fantásticos, doutora Daniela, doutora Juliane. Espero encantá-la, doutora, assim como a doutora Daniela, a missão vai ser difícil, mas posso dizer que vou aderir a boa parte do discurso da doutora Juliane, obviamente aqui fazendo um contraponto ao que a colega doutora Daniela colocou, mas veja bem, é um contraponto, tá? Não é um contrassenso, porque não se trata de um disparate, afinal de contas, não nos falta argumentos para defender uma situação ou outra, né, uma opinião ou outra a respeito, como também, me permitam dizer, não é uma opinião contra o outro. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa fala, porque fica parecendo estar diante de uma situação em que ou você está do lado do empregado ou você está do lado do empregador. Se você está a favor da possibilidade, a doutora Juliane colocou isso bem claro, da possibilidade de aplicação da justa causa, como última ratio, a doutora Juliane até me lembrou das minhas provas de direito penal, cujo professor também era um membro do Ministério Público, e eu lembro disso, dele falando do direito penal como última ratio. Estar diante dessa possibilidade não significa estar contra o empregado, e muito menos ser contrário à possibilidade não significa estar a favor do empregador. Então, acho que esse discurso
né, como há pouco tempo atrás eu vi em um dos grupos que participei dizendo eu sou a favor do empregado porque não sou a favor da justa causa. Não, a gente tem que ser a favor da coletividade. O problema da Covid não é um problema ocupacional. O problema da Covid é um problema de todos nós. Seja você empregado, empregador, cidadão comum, governante, enfim, quem quer que seja, é um problema, tanto é que é uma pandemia, é um problema mundial, não é um problema circunscrito a uma região. Pois bem, e aqui a minha opinião, embora depois da fala do Ministério Público só me resta aderir e destacar um ponto ou outro e trazer algumas situações que podem assim ilustrar melhor a minha opinião, eu parto de algumas premissas e de um cenário. A premissa primeira é de que a saúde não só é um direito, mas é um dever de todos. E quando a gente fala que a saúde é um direito e um dever de todos, o chamado poder-dever, o empregado, né, considerando a vacinação como, bem tratou a doutora Juliana, uma das medidas mais eficazes de contágio, de combate ao contágio da Covid. E ainda, ao meu ver, discordando de muitos, porque eu sei que essa opinião também ela cabe posições contrárias, de que a vacinação é obrigatória, tá? Ao meu ver, a vacinação é obrigatória. Ela é compulsória, mas, mais uma vez, aderindo à fala do Ministério Público, não é forçada, né? Então, sendo compulsória, parto da premissa de que o empregado, como não só nessa condição, não só se portando na relação jurídica de emprego, né, mas antes de tudo, sendo um cidadão, ele tem o dever de contribuir para evitar o contágio da Covid-19. E assim faz de tantas outras formas também pela vacinação. Então, essa é uma primeira premissa, né? A segunda é de que, como a doutora também destacou, a recusa é livre. Entretanto, assim como diante de outros tantos direitos e garantias, principalmente constitucionais, né, você pode ou exercê-lo ou deixar de exercê-lo, mas tem que arcar com as consequências. Então, ainda que, por exemplo, o empregado se recuse a tanto, né, essa recusa tem que ser justificada. Sendo ela injustificada, né, é onde parto de minha opinião. Passo também a considerar o cenário que a gente vive hoje, porque nós não podemos ignorar isso. Só há essa discussão hoje porque, primeiro, né, nós assistimos, dentre tantos absurdos, principalmente por parte do governo federal, de alguns governos estaduais e municipais, né, a ausência de, principalmente, um plano nacional de combate ao contágio comunitário da Covid-19. Se tivéssemos aqui em uma outra realidade, onde existisse um plano nacional de combate, né, eficaz, onde várias pessoas todos estivessem aderindo a ele, e aqui não só as pessoas, mas também o próprio Estado, né, e aqui Estado em sentido amplo, tivesse imbuído de evitar o contágio da Covid-19 e suas consequências, talvez esse assunto não ganhasse a relevância que ganhou hoje. E só ganha a relevância por conta de alguns absurdos, de omissão por parte do governo, e aqui não me restringo somente ao governo federal, mas a muitos outros dos seus âmbitos, que permitiu, lamentavelmente, chegarmos a esse cenário criminoso que a gente assiste hoje, né? E é claro que nós não podemos também ignorar, eu não posso deixar de ignorar em minha fala, né, que eu sou um jurista. E como jurista, eu vou me ater às discussões que circunscrevem ao direito. Então,
vou considerar a vacinação obrigatória, mas eu não vou aqui discutir questões que eu não tenho conhecimento, ou se tenho meu conhecimento, é ainda mais raso do que aquele jurídico que eu carrego. Então, vou me ater às discussões jurídicas, né? E considerar, mais uma vez, que existe uma série de outras medidas para evitar o contágio da Covid, mas a vacinação é a mais eficiente, como também já se repetiu em outras enfermidades, no caso da Covid, essa também, assim da mesma forma. Mas, bom lá, vamos voltar a um cenário que foi retratado aqui, uma situação que foi retratada aqui, que diz respeito à possibilidade de ser considerado o contágio da Covid no ambiente de trabalho como doença ocupacional. Nós não podemos somente enxergar essa situação sob a ótica do acidente do trabalho. E ainda que a gente enxergue sob a ótica do acidente do trabalho, nós não podemos ignorar que o trabalhador que, contaminado pela Covid, né, ainda que ele recupere a sua capacidade para o trabalho, pode trazer consigo sequelas. Eu falo aqui de experiência própria, o meu cunhado teve Covid-19, infelizmente, e ele tem dificuldades de respiração. Então, imagine esse cenário, né? A possibilidade de caracterização do contágio da Covid como acidente de trabalho, de haver sequelas e de se poder imputar responsabilidade à empresa. Aliás, o risco do contágio da Covid não só se resume, como bem colocou a ilustre procuradora, à caracterização do acidente do trabalho. Você tem outras situações aí que são importantíssimas e que têm impacto direto, né, para a empresa, para o empregador, como o absenteísmo, por exemplo. O absenteísmo, nenhum empregador quer deixar de contar com a mão de obra que já contratou. E ainda, em algumas situações, ter que contratar mais mão de obra. E vejam vocês, por que eu falo isso? Porque eu tenho uma ótica voltada somente ao empregador? Não, porque o direito do trabalho, embora ele tenha um caráter tuitivo, ele não foi feito para uma relação jurídica unilateral. Ele atende os dois polos dessa relação jurídica, tanto o empregado quanto o empregador. Já diz o professor Maurício Godin que é necessário que tenhamos uma visão razoável do direito do trabalho, de modo assim, garantir trabalho digno ao empregado, mas sem ignorar que a livre iniciativa, sob a ótica da exploração da economia, do âmbito privado, da economia, ela não pode, o direito do trabalho, ser um obstáculo a tanto. O direito do trabalho, pelo contrário, ele tem que ser motor da livre iniciativa. Então, essa visão razoável nos permite concluir que, para a empresa, evitar o contágio da Covid, sobretudo no ambiente de trabalho, é importantíssimo para a manutenção do seu negócio, para a exploração do seu empreendimento, né, para a prosperidade dos seus negócios. O que mais as empresas hoje esperam é que a gente consiga conter esse contágio e, a partir daí, podemos voltar, eu não vou falar em novo normal, porque eu odeio essa expressão, mas pelo menos a gente possa voltar em um ambiente onde os negócios possam prosperar novamente. E aí, havendo a possibilidade da gente mover essa roda, que o professor Maurício Godin, aqui lembrando mais uma vez, fala de círculo virtuoso, onde o direito do trabalho incentiva o consumo a incentivar a produção, nós consigamos alcançar um mercado mais, digamos assim, mais um progresso ao mercado e, sobretudo, a acolher as necessidades que os empregados também tanto almejam. Pois bem, e partindo dessa possibilidade, desses riscos que a empresa está sujeito, né, venho eu aqui discutir uma situação. Porque estamos cansados de sempre que alguém apresenta uma de suas prerrogativas,
impor limites a isso. Então, o sujeito, quando fala, eu tenho direito à liberdade de expressão, logo vem alguém e fala, peraí, mas isso não é absoluto. Olha, eu tenho direito à manifestação do meu pensamento. Peraí, isso também não é absoluto. Nem o direito à vida, se a gente for observar, conforme a Constituição, ele é absoluto. Mas vejam vocês, por que a alteridade ou a assunção dos riscos da atividade econômica dá imposto ao empregador, inclusive como característica, tem que ser absoluto? Por que ele, apesar de todos os riscos que o empreendimento pode estar sujeito, ainda assim tem que tolerar um empregado que se recusa injustificadamente a adotar aquela que é reconhecidamente a medida de combate ao contágio da Covid-19 mais eficaz, a ignorar tudo isso e justamente lhe expor a tais riscos? Ora, a alteridade também tem que ter limite. A assunção dos riscos da atividade econômica, ela esbarra nesses limites. E não só nos limites, mas também nos deveres que o empregado tem. Bem lembrou a procuradora que nós temos normas regulamentares que determinam, em alguns casos, a vacinação. Recordo há pouco do que falei, que a saúde é um dever, é um direito e é um dever de todos. Mas vou mais adiante aqui sem me embaralhar nos fundamentos jurídicos a tanto. O empregado, como dizia a professora, a saudosa professora Alice Monteiro de Barros, ele tem deveres. Deveres estes que são dever de fidelidade, dever de diligência e dever de obediência. Obediência a quê? Obediência à lei e, sobretudo, obediência à ética. Se o empregado ignora o dever de obediência à lei que lhe impõe a obrigação de evitar o contágio comunitário da Covid-19 e, assim, para tanto, ter que se vacinar, sendo esta a medida mais eficaz até agora, pelo menos sob o preceito ético de que ele não pode causar prejuízo a outrem, ele não pode colocar o próprio colega de trabalho em risco, ele não pode colocar a própria família em risco, ele deveria se vacinar. E assim, quando não faz, né, ele permite que o empregador analise o seu comportamento, inclusive a valer-se. E aqui não podemos ignorar que a empresa, que a unidade empresarial cumpre uma função social, a valer-se do exercício da função social quando exige da empresa que faça uso do poder empregatício. O poder empregatício também é um poder-dever. De modo que, se a empresa deixa de fazer o uso do poder empregatício, alguma repercussão a ela tem. Então, por exemplo, quando uma empresa deixa de adotar normas de saúde e segurança do trabalho e, assim, deixa de fiscalizar, por exemplo, a utilização dos equipamentos de proteção individual, ocorre um acidente de trabalho. Mas quando ela deixa de fiscalizar o empregado que descumpre o seu dever de obediência, ela ignora o seu poder empregativo e assume as consequências disso. Por sua vez, se ela fiscaliza e o empregado deixa de descumprir o seu dever de obediência, ela pode puni-lo. Essa é uma das facetas do poder disciplinar. Ele tem um caráter pedagógico. E a partir dessa faceta que o empregador tem que dirigir as suas decisões. Então, vejam vocês, bem pontuou o Ministério Público, a representante do Ministério Público do Trabalho. Se a vacinação é uma obrigação a todos, né, sendo esta a medida mais eficaz de contágio da Covid-19, e se o empregado apresenta uma recusa injustificada, volto a dizer, injustificada. Então, vejam bem, ele foi orientado, a empresa aderiu à campanha de vacinação, a empresa informou a respeito da importância da vacinação, a empresa exigiu que esse empregado se vacine, incluindo isso no PCMSO ou não. Para mim, ao incluir no PCMSO, quando o empregado descumpre, para mim é ainda mais grave, mas, enfim,
Se a empresa oferece todas essas informações, dever de informação e transparência, né? Se a empresa oferece todas essas informações e o empregado ainda se recusa, bom, o que cabe a ela? Cabe a ela se valer do poder disciplinar. Obviamente, não vai lhe aplicar uma justa causa desmoderadamente. Não é isso que nós defendemos. Nem isso eu nunca defendi. Né? Por exemplo, quando as empresas me consultam, e já começam as consultas a respeito disso, o que eu digo a eles que há um caminho a percorrer. Então, você tem que observar, vou voltar mais uma vez nas lições do professor Maurício Godinho, mas é porque realmente, quando ele trata de poder empregatício, talvez seja quem melhor aborda isso de uma maneira mais clara, pelo menos. O professor Maurício Godinho fala que há certos requisitos para a aplicação das penalidades previstas ao poder empregatício. Uma delas é requisitos objetivos, requisitos subjetivos e requisitos circunstanciais. Um desses requisitos circunstanciais, obviamente, é a gradação. Né? Então, o empregador vai fazer uso dessa gradação. Né? Vai lhe aplicar uma advertência, possivelmente vai lhe suspender se a insistir nessa recusa justificada, até chegar à justa causa, sendo essa a pena capital. Aqui a minha única discordância com relação ao parecer do MPT. Né? Eu entendo, salvo o melhor juízo, que a empresa, ainda que possa colocar esse empregado em home office, colocando-o, né, diante de uma recusa dele injustificada em vacinar, a empresa acaba por ser conivente, né, ou por consentir com a possibilidade desse sujeito ser um vetor de contaminação comunitária. Então, entendo que talvez não seja a melhor escolha da empresa, nesse caso, diante de uma recusa justificada, submetê-lo ao home office ou à mudança de local de trabalho, mas sim promover uma campanha de conscientização e, a independer de ideologia, a independer de posição política, entender que a vacinação, além de ser uma medida eficaz ao contágio, ela é também, antes de tudo, uma ferramenta, né? Ela é, antes de tudo, a possibilidade da empresa retomar as suas atividades com menor risco, de forma mais segura, a alcançar a prosperidade. Eu agradeço mais uma vez, talvez eu tenha que me atropelado nos argumentos, são muitos diante de tão pouco tempo, e para não dizer que eu discordei veementemente da doutora Daniele, não discordei, porque em alguns pontos a gente consente, repito o que ela disse, né? Eu acho que isso aqui é um debate, o debate é necessário, os contrapontos são salutares e, quem sabe, a gente não muda de opinião, né? Já cantava Raul. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, nesse caso. Obrigada, Antônio. Muito obrigada. Nós vamos passar agora para as perguntas, né? E também uma roda de conversa entre vocês, se vocês julgarem necessário, é desejável, inclusive, se vocês quiserem fazer alguma provocação aí no meio das discussões de vocês. Dani já levantou a mão, né? Quer começar com você então, Dani? Bom, eu agradeço aí, falar depois da doutora Juliane, doutor Antônio Queiroz, é uma missão, assim, né, bem salutar. Fico até constrangida, porque duas pessoas com argumentos tão bons, é até difícil de combatê-los. Porém, eu volto com a minha posição apenas quando falei que essa história do bem-estar coletivo é uma utopia. Eu volto àquela leitura básica que nós tivemos lá no início do curso de Direito, aonde tivemos que ler a obra O Príncipe, né? Então, ali, a partir da leitura do Príncipe, nós já vamos verificar que essa história do bem-estar coletivo, do bem-estar social, ela é utópica. E aí o professor, o ministro Eros Grau, ex-ministro Eros Grau, ele faz um contraponto muito forte entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Eu concordei, doutor Antônio, com boa parte do que o senhor colocou. Porém, eu gostaria de fazer algumas observações e gostaria, assim, que os colegas, até que eu não vou citar nomes por uma questão de educação, mas eu estava lendo o chat,
alguns argumentos que foram postos, né? Teve uma colega que escreveu assim: cabe ao empregador todos os esclarecimentos. Bom, primeiro que eu penso que a promoção da saúde é algo institucional do Estado. Cabe ao Estado promover a saúde. Nós não podemos tratar, como diz a professora Jussara, professora da UEL, que é uma pessoa maravilhosa, mas ela coloca nas suas aulas de direito empresarial que seria a empresa uma espécie de quarto poder, que se estão colocando ao empresário obrigações como se fosse um quarto poder, uma força, assim como temos o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, atribuir a obrigatoriedade de esclarecimento somente aos empregadores, eu penso que é uma forma do Estado passar para o particular algo que lhe cabe. Concordo, sim, doutora Juliane, que devemos ter uma campanha maciça de esclarecimentos, né, e de vacinação também, mas que isso não seja de obrigatoriedade dos empregados. E aí eu faço uma pergunta, né? Quem é aqui, eu gostaria até que vocês respondessem no chat, quem é aqui que tem o seu cartão de vacinação de quando era bebê, de quando era criança? Né? Eu não tenho problema nenhum em falar para vocês que eu não tenho. Nem sei onde está, não sei nem se a minha mãe fez, eu não sei dizer a vocês quais são as vacinas que eu tomei na infância. E acredito que nós, na nossa época, até porque aqui temos quase a mesma idade, nós não tínhamos essa cultura ainda de guardar esses documentos. Agora, mais do que nunca, estamos fazendo isso, né? As vacinas, elas vêm aumentando a sua eficácia, a sua eficiência. A questão, e aí é uma pergunta, na verdade uma discussão, será mesmo que é o empregado que tem que arcar com todas as consequências de não querer vacinar? Ele não vacina porque seria um negacionismo tosco ou uma irresponsabilidade com seus colegas de trabalho? Mas espera aí, será que eu sou obrigada a fazer algo que sequer eu tenho segurança que eu não estou colocando a minha vida em risco? Senhores, entendam que se eu estivesse hoje no mundo do dever ser, como o mundo do ser está, no momento da utopia, que se fala tanto lá no livro, que Maquiavel também fala, eu pergunto a vocês, isso sim seria diferente. Se a vacina hoje tivesse um grau de segurança, assim como a BCG tem, que ninguém fala, mas ela tem um percentual apenas de 80%, né? Ela também não tem 100% de eficácia, mas nem isso as indústrias farmacêuticas conseguem ainda dizer qual é o risco. Então, eu sou obrigada, enquanto empregado, a suportar todos os ônus da falta de respostas nesse momento. Eu penso que é um conflito do mundo do ser com o mundo do dever ser. Não penso que seria um negacionismo tosco, justamente porque eu não sou obrigada a colocar a minha saúde à risca por conta de algo que sequer sabe-se se vai fazer efeito ou não, se vai mexer no meu RNA ou não, se vai fazer uma série de consequências inimagináveis. O que é que vamos falar para essas pessoas que perderam os movimentos das pernas e que estão lá na Califórnia e que aqui no Brasil que sequer foram mencionadas? Mas se os senhores entrarem aí nos sites americanos, no New York Times, vocês vão ver o que eu estou falando. E outra, né, apenas para terminar, irresponsabilidade, penso sim, que seria a não observância do PCMSO, que seria a inobservância das normas de segurança, aí sim, a não utilização dos protocolos COVID, né? E aí falo do álcool gel, falo da máscara, falo da distância, falo de colocar aquele, não chama blindex, gente, me ajuda, acrílico, né? Colocar aquele acrílico, priorizar o funcionário que vai trabalhar o home office para que não se exponha e não coloque o próximo à exposição, mas colocá-lo numa possibilidade de punição, única e exclusivamente, saindo com uma das piores penas, não é? Que seria apenas o saldo de salário, eu penso que é demais. Suspender alguém, ou seja, privar-lhe do salário, privar-lhe do seu alimento, porque salário é alimento, em decorrência de uma negativa, de uma vacina que ele não sabe se faz efeito, eu penso que é um pouco demais. Respeito, doutor Antônio, demais a sua opinião. E vou encerrar meus agradecimentos aqui, a minha parte final. Doutora Juliane, fiquei muito feliz em ouvir o esclarecimento do Ministério Público do Trabalho, porque, a priori, a gente escuta muito que o MPT era contrária a isso, né? que era favorável à dispensa por justa causa, que me trouxe uma estranheza muito grande, né? E agradeço também a professora Isabelle, gente, a minha professora, foi minha professora estar aqui assistindo, um grande beijo, Belle.
É isso. Sem dúvida, o esclarecimento que a doutora Juliane trouxe foi importante, porque da forma como foi noticiada, né, foi o MPT recomendando a justa causa, foi praticamente isso. Quem lida mais, né, com MPT, conhece mais, eu trabalhei muitos anos em sindicato, então, né, eu tive mais oportunidade de trabalhar com MPT, mas boa parte não, da advocacia não, né? Então, realmente foi muito importante, agradeço demais, não só por tudo que foi exposto aqui, tudo que a doutora falou, mas principalmente assim, em termos de coletividade, né, de alcance mesmo, para tirar, de fato, essa impressão. Eu vou chamar agora o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, é com você. O tema realmente é dos mais polêmicos. Eu confesso que ainda estou na dúvida em todos os argumentos. Mas vamos lá, eu estava pegando aqui as perguntas. Tem duas perguntas que foram feitas diretamente para a procuradora doutora Juliane Mambelli. Um do Juridicando na Rede, que é um site aí de questões jurídicas. Fez a seguinte pergunta, doutora Juliane. Eu vou fazer as perguntas, vocês vão anotando aí, depois responde na ordem, tá? Por favor. Caberia rescisão indireta, estou resumindo mais ou menos porque foi escrito no chat, caberia rescisão indireta do empregado que se tenha sentido prejudicado caso o empregador não exigir a vacinação dos seus trabalhadores no ambiente de trabalho? E aí eu vou emendar com essa pergunta dizendo que caberia também rescisão indireta pelo empregado em que os trabalhos não se exigem os equipamentos, máscara, álcool gel e essas questões? Essa foi a primeira pergunta. A segunda também para a doutora Juliane, desculpa. O empregado que reiteradamente, acho que até mais ou menos se junta com essa última pergunta que eu fiz. O empregado que reiteradamente não usa máscara no ambiente de trabalho, caberia justa causa? Isso é da doutora Kelly, que é também integrante, Kelly Oliveira, que também é integrante nossa do MAT. Ela fez essa pergunta, essas duas específicas para a doutora Juliane. E para os demais debatedores, para o doutor Antônio, ele tem outra pergunta aqui. Caberia penalidade, sanção ao trabalhador que prega discurso negacionista e caberia penalidade, sanção ao empregador que prega discurso negacionista? Então, vou começar primeiro as respostas da doutora Juliane e depois passo para a doutora Daniela, ela escolhe qualquer uma dessas duas últimas que eu fiz, e o doutor Antônio encerra a última pergunta, tá bom? Então, estão feitas as perguntas. Certo. Vinícius, põe no chat, por favor, porque você vai ter que se ausentar, tá bem? Põe no chat, tá? Obrigada. Tá, vou botar lá. Nada. Antes de responder a pergunta, só para não perder um raciocínio, eu só queria contrapor uma colocação da doutora Daniele, no sentido de que ela falou que a responsabilidade pelas ações de proteção à saúde são do Estado, né, como um todo. Eu discordo desse ponto, no sentido de que a responsabilidade pela promoção da saúde ocupacional é do Estado, com participação das instituições e empresas públicas e privadas, certo? A responsabilidade é de todos. Isso, inclusive, é um preceito que está na lei do SUS, a Lei 8080/90, que trata das ações de saúde do trabalhador. Lá no artigo 6º, parágrafo 3º, essa lei fala que o SUS deve desenvolver ações de promoção e proteção à saúde dos trabalhadores com participação das instituições, empresas públicas e privadas. Então, a gente vive um momento no país em que se fala muito de ausência de fiscalização, o Estado não dá conta. Eu sou o Estado, né? Eu sou o Ministério Público, a gente sabe que o Estado não dá conta, por maior que seja o Estado, por maior que seja o Ministério Público do Trabalho, por maior que seja a capilarização do MPT, nunca vai haver procurador e nem auditor fiscal do trabalho suficiente para ir em todos os ambientes de trabalho. Então, a fiscalização, ela é um poder, é um dever de todo cidadão, e há, inclusive, organismos previstos nas normas regulamentadoras que também impõem aos trabalhadores o dever de promover a saúde ocupacional naquele ambiente laboral. Por exemplo, a CIPA. A gente fala tanto da CIPA, para que serve a CIPA? A CIPA não é só para dar estabilidade para o trabalhador eleito. Os integrantes da CIPA, eles têm o dever de fiscalizar
ali a rigidez do ambiente de trabalho. Mas, então, só para não esquecer, né, aí falando das perguntas, caberia rescisão indireta, né, no caso, primeiro do trabalhador que não recebe a vacina. Veja, rescisão indireta, ela é a falta grave do empregador, certo? Só que ela é uma falta grave do empregador que acaba onerando o trabalhador. Pegando um pouco da fala do doutor Antônio, o trabalhador ele nunca pode responder pelos riscos do negócio. É injusto com o trabalhador. Que cabe a rescisão indireta? Cabe. Mas é injusto com o trabalhador ter mais esse ônus de ter que se desvincular daquela relação de trabalho por uma falta grave do empregador. Então, assim, eu entendo que se o empregador se recusa a vacinar, o pensamento é o mesmo, a linha de raciocínio é a mesma que eu fiz na primeira exposição. Se o empregador trabalha naquele ambiente do trabalho, naquele ambiente, presencialmente, com aquele empregado, lado a lado, está expondo os trabalhadores a um risco, a saúde pode ser enquadrado, sim, em uma das alíneas do artigo da CLT que prevê a rescisão indireta. Acontece que você concordar com essa rescisão indireta, você está dando mais um ônus para o trabalhador, não é? Então, se houver uma recusa de vacinação, cabe denunciar aos órgãos competentes, aos órgãos de fiscalização, ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, recebendo uma denúncia de falta de vacinação do empregador, vai fazer a mesma coisa que eu estava aqui falando que o empregador tem que fazer com o empregado, vai chamar o empregador, vai tentar entender qual a razão da recusa, se a recusa for injustificada, vai fazer a conscientização, e aí, em última ratio, se não der certo, a gente tem os instrumentos jurídicos, né, à disposição para a garantia da preservação da saúde coletiva. O que importa é sempre buscar a saúde coletiva e a saúde ocupacional. E lembrando também o que o doutor Antônio falou, uma coisa muito importante, que a gente hoje ainda não sabe quais serão as consequências da Covid para o futuro, né? Daqui a um tempo, o trabalhador ele vai ser afastado, ele vai ser reintegrado depois, né? Quando ele melhorar da doença Covid, mas a gente não sabe o que isso vai acarretar na saúde dele. É por isso a importância dos programas de saúde ocupacional, porque o PCMSO ele vai prever a vacinação, mas ele também vai ter que acompanhar aquele trabalhador durante todo o período em que ele estiver vinculado àquela relação de trabalho, né? Vai ter que fazer os exames periódicos, vai ter que fazer todo ano o relatório anual do PCMSO, verificando se houve algum comprometimento para a função que ele exerce, né? Então, isso tudo é interligado. O destaque maior aqui é sempre a questão, né, da saúde ocupacional. A segunda pergunta, desculpa, não anotei. A questão do EPI, não foi? Questão da máscara. Isso, muito bem. Então, a questão da máscara, a máscara, ela é um EPI quando ela está prevista no PPRA e no PCMSO, não é? Então, assim, existem atividades em que a máscara é específica para aquele risco biológico que o trabalhador enfrenta naquele ambiente de trabalho. Então, unidades de saúde, a máscara, ela vai ser a N95 se o trabalhador está num ambiente de possibilidade de contágio por agente biológico, mas ela pode ser apenas uma máscara cirúrgica se não tiver aquele agente biológico naquele ambiente. Então, tudo depende da previsão dos programas de saúde. Se houver previsão nos programas de saúde do uso daquela máscara ou daquele EPI, qualquer que seja o EPI,
se o empregado não utilizar, vai incidir nos artigos 157, 158 da CLT, que constitui falta a recusa do uso do EPI previsto nos programas. Então, acho que isso é bastante claro nesse sentido. Acho que é importante lembrar também que a máscara de tecido, embora ela não seja um EPI, ela está prevista em decretos normativos, de normativas municipais, estaduais, e há uma exigência, então, normativa para o uso desses equipamentos. Muito obrigada. Agora, quem vai responder a terceira? Daniele ou Antônio? Posso só... A terceira caberia penalidade, sanção ao trabalhador que prega discurso negacionista, caberia penalidade, sanção ao empregador que prega... os dois, na verdade, né, acho que em havendo para um, haveria para outro, né? Assim, então, acho que é a mesma pergunta, né? Na verdade. Então, vou deixar um e outro responder, né, sobre se haveria ou não sanção para o empregado que prega o discurso negacionista e se, através da rescisão indireta, né, para o empregador que pratica o discurso negacionista. Então, Daniele ou Antônio, quem começa primeiro? Deixa eu só me adiantar aqui e pedir desculpa para a Daniela, porque eu fiquei, agora que eu soube que quem me cumprimentou ali foi o professor, também amigo, juiz Fabrício Lima, que também de uma maneira muito gentil participa dessa live. Acabou de sair de uma live agora, lá no IEPREV, no Instituto de Estudos Previdenciários, também sobre o mesmo tema, e está aqui nos prestigiando. Deixa eu deixar o meu abraço a ele também, a outro amigo e professor, juiz Yuri Pinheiro. Aline, só aproveitar aqui o ensejo e dizer que eu concordo, de certa maneira, com a professora Daniela, quando ela diz que sobre os ombros do empregado não pode repousar exclusivamente a responsabilidade pela adoção de medidas de combate ao contágio da Covid, entre elas a vacinação, mas também sobre a empresa não pode. Eu acho que essa visão, a discussão sobre a possibilidade de aplicação da justa causa eu acho que o melhor seria da utilização do poder disciplinar, ela é justamente um equilíbrio entre esse debate a respeito de sobre os ombros de quem se impõe tal responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é de todos. Isso fica muito claro quando se diz que a saúde é um direito e um dever de todos, quando o Ministério Público diz que estamos aqui a olhar sobre a coletividade, tanto de empregado quanto de empregador. E se ao empregado há a possibilidade da aplicação da justa causa, ao empregador, obviamente, também o há. Não só se esse empregador, assim como o empregado, deixa de adotar essas medidas de combate ao contágio da Covid, mas também se ele propaga discurso negacionista, fake news, e com base nisso, justamente, adota tal postura, tal comportamento. Acho que ambos estão sujeitos, né, aí as consequências que derivam tanto o poder empregatício quanto ao direito de resistência, né? Mas assim como ao poder empregatício tem que se pregar gradação, ao exercício do poder do direito de resistência também. Então não basta simplesmente, ao meu ver, uma postagem no Facebook ou um disse-me-disse no ambiente de trabalho, se esse comportamento não se traduz diante do discurso. Né? Nem ao empregador de fazer uso do poder empregatício, nem ao empregado de se valer do direito de resistência. Agora, no caso do empregado, se o empregador, além do discurso, recusa-se a adotar tais medidas, né, lhe expõe aos perigos, né, a sua saúde ao perigo, obviamente, né,
em razão da gravidade da situação, pode ele fazer jus de direito de resistência, dentre esses direitos de resistência, a rescisão indireta. Para não dizer, eu vou falar mais uma vez aqui de um autor e vão dizer que eu estou sendo mineiro por demais, mas me perdoem, mas eu não posso deixar de lembrar Márcio Túlio Viana, quando ele fala que você tem remédios para o direito de resistência. E um desses remédios para o direito de resistência é a rescisão indireta, mas há outros. Eu estou só falando isso porque eu quero pegar um gancho, até de uma experiência que eu estou vivendo agora, que são as negociações coletivas. Por incrível que pareça, Aline, doutora Juliana, doutora Daniela, as iniciativas de incluir nos acordos e convenções coletivas em que participo, tá, da negociação, em que participo dessa discussão, tem partido do Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores tem exigido a inclusão de normas, de cláusulas convencionais, tratando da adoção de medidas do combate à Covid, inclusive da vacinação, dizendo que o empregado não pode se recusar injustificadamente, mais uma vez dizendo, e a se recusar dessa forma, sem motivo algum, sem advertência, sem informações anteriores, aí sim a empresa pode se valer de penalidades para tanto. Então, respondendo uma ou outra, eu acho que o discurso por si só, né, a medida a ser adotada, tanto ao empregado como ao empregador, tem que ser ponderada, tem que ser gradual. Agora, num instante em que eu coloco o empregado em risco, no instante em que eu coloco os meus colegas de trabalho em risco, no instante em que eu coloco a exploração da atividade econômica em risco, aí a medida, a penalidade, né, ela tem que ser proporcional ao perigo, ao risco causado por uma das partes. Daniele? Bom, deixa eu fazer um esclarecimento também, doutora Juliana. Quando eu disse que a promoção da saúde é constitucionalmente do Estado, eu não excluí a responsabilidade da empresa. Tá? Eu acho que eu vejo eles como copartícipes, mas a responsabilidade de promoção à saúde é texto constitucional de responsabilidade do Estado. A senhora, inclusive, bem ponderou os fundamentos, falando, inclusive, da lei do SUS. Eu queria também, né, dizer que eu não sou contra a vacinação, muito pelo contrário, mas sim a aplicação da penalidade máxima ao empregado que se nega a tomar a vacina. Até porque, doutor Antônio, o senhor falou a todo tempo, reiteradamente, até de uma forma expressiva, da negação injustificada. Mas, então, o que é que o senhor está entendendo como injustificada? Né? Eu compreendo aqui que temos questões religiosas, absenteístas, não estou entrando nesse mérito, tá? Até porque senão a nossa discussão vai até dia 20 do mês que vem. Mas eis a questão do que é justificável agora. Eu tenho que colocar a minha saúde, né? E, inclusive, eu gostaria assim, de deixar uma sugestão, tem um artigo científico publicado na plataforma Cielo, de uma autora da UF, que é exatamente Negacionismo da Covid-19 e Educação Popular em Saúde, para além da necropolítica. Esse texto é da Ana Paula Massadar Morel, e ela usa 3 notícias, né, para mostrar o quanto de ignorância temos no negacionismo. Né? E ela fala exatamente assim, eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho, ela diz, olha, as expressões do negacionismo na pandemia do Covid-19, recorrentes no Brasil, estão relacionadas ao crescimento da extrema-direita e produzem o aumento da necropolítica. Percebemos uma crise de interpretação que aponta a ignorância como única causa da popularização do negacionismo. E aí, logo na sua introdução, ela começa com 3 provocações, colocando 3 notícias que foram veiculadas, né, e com base nessa questão do negacionismo exacerbado pela ignorância da própria população. Primeiro, notícias falsas afirmam que o colapso funerário de Manaus não ocorreu. 2, cientistas que pesquisam os efeitos da cloroquina sofreram ataques. 3, declarações do presidente da República minimizam a gravidade do Covid-19.
Então, é isso que a nossa população está recebendo, né? Então, essa questão, respondendo aqui, complementando o que o doutor Antônio colocou do negacionismo, ao meu entender, eu penso aí, salvo o melhor juízo, que seria, sim, algo muito pela ignorância, e não uma ignorância no sentido de imprudência, mas de desconhecimento do fato, inclusive do desconhecimento dos efeitos colaterais. Né? E volto, doutor Antônio, à provocação, né? Já que o senhor falou tantas vezes de justificar ou injustificar, né? Por quê? Qual é o seu limite? Onde é que está fixado o limite da justificativa? Se o bem maior, né, ao meu ver, isso está inclusive garantido pela Constituição Federal, ato de disposição do meu corpo e da minha vida, né, sendo o direito admitindo a vida como bem maior, será que a minha proteção de direito à vida pelo desconhecimento agora, nesta fase, no mundo do ser, dos efeitos colaterais e do que é que isso pode acontecer, inclusive da propagação do Covid? Não sei dizer, doutor Antônio, inclusive, se a vacinação, pela minha ignorância, né, ela pode vir a trazer cepas ainda mais resistentes à vacinação, assim como nós temos com os antibióticos, né? Começamos com a penicilina, e aí agora sabemos de várias bactérias que são resistentes à penicilina. Então, até qual é o limite dessa justificativa? Penso, até para terminar, que essa questão da justificativa e da injustificada, como o senhor está colocando, né, da negativa injustificada, seria um tanto quanto interessante, sim, concordaria plenamente com o que o senhor está dizendo, se nós tivéssemos um amplo sistema de saúde a comportar todos os doentes, uma ampla informação a toda a população, de um modo geral, sobre os riscos e benefícios da vacina, e especialmente que as pessoas pudessem conhecer, como nós não conhecemos, e nem os cientistas, ora, conseguem conhecer, os efeitos de uma vacinação e de uma propagação de doença. É isso, muito obrigada, uma boa noite a todos e agradeço aqui a oportunidade. Aline, só me permitir aqui, um contraponto, vou ser bem breve. Doutor Daniel, talvez a melhor pergunta, a melhor resposta à sua pergunta seja dizer justamente qual é a justificativa de um empregado ou de qualquer pessoa quando organismos internacionais, quando políticas públicas sustentam a vacinação como medida eficaz de combate ao contágio da Covid-19. Entendo perfeitamente que a gente não sabe as consequências da vacina aqui agora. Acho interessante levantar a discussão do que a talidomida causou, mas nesse momento, né, o que nos chegam aos ouvidos, e volto a dizer, aqui a minha opinião, ela baseia-se, ela parte de uma premissa de que a vacinação é obrigatória, a vacinação é uma medida não só de combate ao contágio da Covid, mas maior do que isso, é uma medida de saúde pública. E, acima de tudo, quando descumpro eu, não só deixar de me vacinar nessa situação, mas também descumpro qualquer outra regra ou qualquer outra conduta, para tanto, estou eu, né, contrariando a lei. E não só estou contrariando a lei, como também eu estou promovendo o contágio comunitário da Covid-19. Eu acho que quando dizemos que a injustificativa, né, ela deve ser, sim, de alguma maneira ou de outra, penalizada, punida, é porque, certamente, aquelas razões que os órgãos de proteção à saúde, que os órgãos de deliberação às questões relacionadas à saúde já disseram, já se atentaram, já se assentaram em estudos, trouxe à baila e falaram, olha, por exemplo, né, como a representante do Ministério Público aí bem colocou, as grávidas não podem tomar vacina, não é recomendado às grávidas tomar vacina. Pois bem, eu não vou exigir de uma gestante tanto. Então, nesse caso, a justificativa plausível é. Enfim, para mim, o que é injustificado, um ato injustificado, é um ato que não encontra presunção legal, não encontra
fundamento legal para tanto. E dizer que meu corpo é inviolável, nós já sabemos, como eu falei antes, que há, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essa inviolabilidade, né, até mesmo essa proteção do direito à vida passa a ser relativo, até em razão do credo, daquilo que acredita, enfim. Então, não sei se eu consegui lhe explicar, mas pelo menos pedir só esse parênteses para a gente, talvez, fechar aí essa discussão a respeito da possibilidade que o empregado está sujeito quando se recusa a vacinar. Olha, como eu esperava, né, o meu roteiro foi por água abaixo, porque, felizmente, esse é um tema realmente... Olha, o nosso chat, a audiência foi altíssima durante todo o tempo. Colegas da doutora Juliane estiveram presentes, a doutora Karina Bicalho, a doutora Lisiane, o desembargador Marcos de Oliveira Cavalcante também, todos parabenizando muito. E, claro, né, esse tema a gente sabe. Tanto que, assim, eu, até o momento, eu ainda não consegui decidir o que eu acho sobre o tema, entendeu? Ponderando tudo que eu venho acompanhando, venho lendo, e mais tudo que vocês trouxeram para esse momento, eu ainda não consigo ter uma opinião, né? Acho que a Aline congelou e caiu. Enquanto a doutora Aline volta, eu estava lendo o chat aqui, né? Teve um colega que colocou assim, Daniele, e a certificação da Anvisa, a autorização da Anvisa não vale de nada? Eu não disse isso, muito pelo contrário. Todas as vacinas que vêm com o protocolo de autorização da Anvisa estão vindo com um protocolo, não é definitivo. Eles são os primeiros a falar que esses protocolos são prévios, que eles são ainda pendentes de análises mais profundas, até porque não é uma crítica a quem quer que seja, é algo novo, ninguém conhece o Covid. Nós passamos no carnaval do ano passado, nós não imaginávamos que hoje, depois de um ano, estaríamos vivendo essa situação. Não sei dizer como é que vamos estar no próximo carnaval, né? Se é que vamos estar aqui em condições ainda de debater essa questão da vacina, porque por uma questão também política que perpassa por isso, o Estado de São Paulo está angariando essa corrida política desnecessária, ao meu entender, nesse momento, por conta de uma vacinação, né? Não vou dizer a quem quer que seja, mas vocês vão entender que tem gente utilizando essa questão de vacina para função de eleição, né? De ser um cabo eleitoral, uma postura aí de colocação de a vacina é de quem, ou enfim. Mas apenas para terminar, né, e dizer, não, eu não estou dizendo que a Anvisa não sabe o que faz, muito pelo contrário, mas a Anvisa vem autorizando com cautelas, né? Então, era somente isso que eu queria colocar. E dizer aqui também que estão restabelecendo a conexão da doutora Aline. Doutor Antônio, agradeço também essa questão de ter dito sobre a injustificativa. Mas o que o senhor acha se nós tivermos daqui para frente, né, uma construção do que seria justificável e do que não seria justificável, traçando limites, olhando o caso concreto, né? Bom, minha posição. Eu acho que, e aí eu gostaria até de ouvir um pouquinho da doutora Juliane, eu acho que na nota técnica do Ministério Público, né, doutora Juliane, há algumas observações a respeito disso, né? A propósito da questão da vacina, da autorização pela Anvisa, acho que é interessante ressaltar que, bom, assim, não querendo entrar num assunto que não é jurídico, mas apenas perpassando pelo uso, né, e pela forma como foi comentado antes, a gente tem as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, elas já estão em fase 3, e quando elas estão em fase 3, elas já estão perfeitas e acabadas para aplicação.
na população. A fase 4 é uma fase de estudo a posteriori, depois da aplicação, que aí se verifica os efeitos. Não significa que essa aplicação está sendo feita como experimentalmente, não. A vacina já foi autorizada, as vacinas em uso já foram autorizadas pelas agências internacionais e pela agência nacional. Então, não vejo como sustentar essa preocupação. Com relação às justificativas, as justificativas que a gente entende que avalizam o direito à recusa à vacinação são justificativas médico-clínicas, que têm que ser analisadas por critérios médicos. Então, são as grávidas, são os menores de 18 anos, porque não há estudos, né, dos resultados da aplicação da vacina aos menores de 18 anos, e os outros casos terão que ser analisados individualmente, né? Pode ser que uma situação de uma imunossupressão, a pessoa que está recebendo um tratamento para uma doença autoimune seja contraindicado. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo médico. Como eu disse, médico responsável pelo PCMSO, responsável pelo programa de saúde ocupacional daquele estabelecimento. Então, assim, não podemos ficar no achismo, não há uma tabela de fatores que justifiquem a recusa à vacinação, assim como também não há uma tabela de situações que justifiquem o legítimo direito à recusa do trabalhador de se submeter a riscos, né? Tudo tem que ser analisado caso a caso. Por isso, insisto, repiso o que eu falei antes, havendo uma recusa, em princípio, injustificada, ou seja, o que é injustificado? É quando o médico do trabalho, responsável pela saúde ocupacional da empresa, entendeu que aquele argumento não era válido para recusar a vacina, havendo essa recusa, aí sim vai entrar o trabalhador tem o direito da informação, né? O direito de receber informação, de ser conscientizado, de receber toda a informação necessária e possível para que ele possa, então, fazer o seu convencimento com base em dados, estatísticas, fatos, né, reais e não fake news. Né? Então, é aí que reside a justificativa e a única certeza é menores de 18 e mulheres grávidas, e daqui a pouco isso também pode mudar, daqui a pouco começam testes com menores, a gente sabe que que crianças e adolescentes desenvolvem a doença, e existe um risco de mortalidade também, já aconteceram casos. Então, a vacinação, aí voltando também um pouco, o doutor Antônio falou, a vacinação ela não é só para a gente. Eu acho que eu não cheguei a falar isso. A pessoa não se vacina para si, a pessoa se vacina para a sua família, para não replicar essa doença entre seus filhos, entre seus familiares, entre os idosos de sua convivência, e também entre os colegas de trabalho, principalmente entre aquelas pessoas que eventualmente não vão poder tomar a vacina porque tem justificativas. Então, o trabalhador que realmente não vai poder tomar a vacina, ele tem que saber que ele está protegido pela imunidade coletiva, pela imunização coletiva. Então, é um pacto coletivo, como se fala, né? Sempre um pensamento pela coletividade. Não, a individualidade aqui ela tem que dar espaço para a coletividade, não só dos trabalhadores, mas de toda a sociedade, como o doutor Antônio comentou. Acho que era esse ponto que faltava comentar. Obrigado. A doutora Aline caiu, e eu tive que entrar aqui, já estava indo trocar fralda, no meu horário de trocar fralda, acho que eu vou levar a justa causa em casa, porque não fui trocar fralda a tempo. Então, tirei até minha blusa que eu estava, estou com a roupa aqui. Peço desculpa, mas questões técnicas, a nossa mediadora, infelizmente, aconteceu algum problema que ela caiu e não conseguiu retornar. Eu acho que a gente já está estourando o tempo, são 8h25, a live era até 8h30, dá mais 2 minutos para cada um fazer umas considerações finais.
e encerrarmos aí essa live, agradecendo a participação aí de todo mundo, participação da doutora Juliane, participação da doutora Daniele e do doutor Antônio. A live fez um sucesso danado, o índice da audiência está lá em cima. Tá? Então, começando aí pela doutora Daniele, depois a doutora Juliane e o doutor Antônio, para essas considerações finais e para encerrarmos aí rapidamente, porque já estamos estourando o limite do tempo, para encerrarmos aí essa live. Obrigado a todos e desculpa aí mais uma vez pela questão técnica. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Eu penso que toda a discussão do direito ela tem vários pontos de vista, né? Inclusive, me manifesto aqui contrário a alguns ataques no chat aqui, dizendo que se eu não sei se a Terra é plana, né? Eu vou entender isso como uma brincadeira, né? E que um advogado não... Quem é um advogado para falar que essa vacina faz mal? Em momento algum eu disse isso. Tá? Eu disse sim, que é uma questão de discussão. Se a vacinação fosse 100% eficaz, 100% com todas as garantias, meu posicionamento seria diferente. O que eu não concordo é atribuir a pena capital de justa causa ao empregado que se recusa a vacinar. E estou sempre à disposição para um bom discurso, para uma boa discussão. Agradeço a doutora Juliane, agradeço ao doutor Antônio, ao Vinícius, ao Marcos, e também a Aline. Uma obrigada a todos vocês, uma boa noite. Bom, também gostaria de agradecer imensamente, primeiro, o convite que a doutora Aline fez, e aqui eu entendo que o debate foi extremamente rico. Agradeço as colocações da doutora Daniele. Eu acho que o diálogo é importantíssimo, é um assunto muito novo, né, que estamos vivendo, essa imunização, essa necessidade da imunização coletiva. A vacinação ocupacional, ela já existia, né, como eu comentei, as NRs já faziam essa previsão, NR31, NR32, mas agora a gente está tratando de uma imunização coletiva, atingindo a sociedade, não só a sociedade trabalhadora, como a sociedade como um todo. Então, esse debate é muito, muito importante e muito salutar. Agradeço a doutora Daniele pelas posições aqui expressadas e agradeço muito também ao doutor Antônio, que fez uma ponderação muito rica também, depois, no sentido de que a polarização, ela prejudica, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, todos nós estamos querendo a proteção do trabalhador, não é? Eu acho que esse é o ponto. Agora, a proteção do trabalhador, ela vem em que aspecto? Preservando a saúde individual, preservando a saúde coletiva, preservando o pensamento, a ideologia, ou preservando o emprego, a relação de trabalho, enfim, é isso que a gente tem que pensar, sendo que sempre em mente, no final da linha, sempre é a proteção do trabalhador e da relação de trabalho. Como eu disse, assim, para deixar muito, muito claro, o Ministério Público jamais apoia a reprimenda, a penalidade, a aplicação da penalidade máxima imediatamente. Existe um caminho muito longo, que ao final, se caracterizada a falta grave, pode vir a resultar, mas aí, até chegar a esse ponto, muita coisa tem que acontecer, muita conscientização, muitos atos, enfim, muita coisa para que realmente isso aconteça. De novo, por quê? Porque interessa para todos, interessa para a advocacia trabalhista, interessa para o Ministério Público do Trabalho a proteção do trabalhador, e a proteção do trabalhador e a proteção da relação do trabalho acaba em fomentar o crescimento econômico, a retomar as atividades no país, e o país está precisando disso, e ao final acaba também, como eu disse antes, diminui o absenteísmo, diminui a doença ocupacional, diminui os prejuízos que o empregador tem para gerir para fazer a gestão do seu ambiente de trabalho. Então, finalizo agradecendo a participação de todos e ficando à disposição para mais perguntas e para outros comentários, se quiserem mandar depois, eu fico à disposição para responder. Obrigada.
Bom, deixa eu renovar aqui meus cumprimentos a toda a diretoria do MAT, agradecer pela oportunidade, mais uma vez, aos amigos Vinícius e Marcos. Eu acho que foi riquíssimo esse debate, e importantíssimo tratarmos nesse momento, porque certamente desdobramentos haverá, e é a partir daí que a gente vai conseguir chegar no denominador comum. Agradecer as palavras da representante do Ministério Público, doutora Juliane, e mais uma vez aqui exaltar o papel que o Ministério Público do Trabalho vem exercendo durante, não só até então, mas principalmente durante a pandemia, com a emissão de notas técnicas ponderadas, que revelam o verdadeiro caráter do Ministério Público, que é, como um todo, de garantir o cumprimento da lei para todos, e não só para determinada categoria, não só para determinada parcela da população. E as notas técnicas do Ministério Público ajudaram muito, e aqui fala quem tanto advoga em favor de empregados, quanto também quem advoga em favor de empresas. O Ministério Público nos ajudou muito, sendo a bengala branca, nesse momento de omissão completa do poder executivo e poder legislativo no âmbito trabalhista. E espero, doutora Juliane, de alguma maneira, tê-la encantado, tal qual assim fez a nossa nobre colega doutora Daniela, quem eu não só cumprimento pela clareza de suas assertivas, mas principalmente pela coragem. Não é fácil, e aqui eu sou um sujeito, Vinícius e Marcos me conhecem muito bem, bem polêmico, com opiniões bem polêmicas, e não é fácil defender opiniões dessa estirpe. Tem que ter coragem, acima de tudo, e tem que ter fundamento, e é por isso que eu agradeço, mais uma vez dizendo que a minha opinião é um contraponto, é uma contraposição, não é contra A, nem B, nem C, e assim eu acredito também que a doutora Daniele não pretenda fazer, ser contra A, B ou C, mas a favor de todos. E é em favor de todos que a gente espera por dias melhores, e dependendo da opinião que temos, cada um de nós, a gente espera por dias melhores. E mais uma vez conclamando aqui Raul, sonho que se sonha só não é sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Sonhamos juntos por dias melhores que certamente virão. Abraço, Vinícius, abraço a todos que nos acompanham, abraço aos amigos. Obrigado a todos que ficaram conosco aí até as 8h30, degustando, vou dizer assim, desse debate. Foi realmente muito enriquecedor. 2021, a TV MAT já tem vários planos aí, várias lives. Aconselho a todos a curtirem ali o sininho no YouTube para receber as notificações das próximas lives. Já tem uma live sobre feminismo sendo construída. Vamos fazer uma live também sobre a LGPD no ramo do direito do trabalho, os impactos da LGPD no direito do trabalho. Enfim, já tem muita coisa sendo costurada aí para 2021. Tá bom? Vou encerrar por hoje, estamos no limite do nosso tempo, 8h30, todo mundo cansado. Parabéns, agradecer a todos os palestrantes, muito obrigado pela presença de todos, a live foi muito boa. Agradecer também em nome da doutora Aline, que o problema técnico caiu e não conseguiu voltar. Ela que foi, inclusive, a idealizadora dessa live, então os créditos também têm que ser passados para quem merece. Tá bom? Obrigado, vou encerrar aqui. Um abraço e se cuidem a todos. Um abraço. Tchau, tchau.